Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Jeffrey Sachs para discutir a próxima reunião entre Trump e Putin no Alasca. Então seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo estar com você novamente. Obrigado. Fiquei um pouco surpreso com tudo relacionado a essa reunião. Que ela realmente aconteceria? Quão rápido foi marcada? E além disso, o fato de ser no Alasca. Mas acima de tudo, porque Trump nem sempre comunica suas ideias de forma apropriada. De fato, ele costumava culpar a expansão da OTAN pela guerra. No entanto, nos últimos meses, ele tem tratado o conflito como uma disputa entre Ucrânia e Rússia, na qual ele seria o mediador. E só na semana passada, ele estava ameaçando a Rússia para aceitar esse cessar-fogo incondicional que não aborda a questão de restaurar a neutralidade da Ucrânia. E agora há uma reunião no Alasca. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esses desdobramentos. Bem, acho que você disse exatamente o que penso. Há muita confusão para nós ao tentar entender isso. Trump não faz discursos para explicar seu ponto de vista. O governo não divulga documentos para explicar as políticas oficiais, se é que existem tais coisas. O Truth Social não é um substituto. É realmente um ambiente caótico, onde Trump lança mensagens contraditórias, curtas, ambíguas, sem sentido ou incorretas de improviso. Então, a verdade é que vemos uma incoerência geral na política americana atualmente. Isso reflete, segundo algumas pessoas, uma tática de Trump. Na minha opinião pessoal, reflete sua personalidade, que é extraordinariamente imediatista e não baseada em conhecimento detalhado. Ele diz que toma decisões com base na intuição. Não é exatamente a melhor forma de governar o mundo. Na minha opinião, isso é extremamente perigoso. Então, para responder à pergunta, resumidamente, acho que não entendemos realmente essa reunião. Eu não esperava por isso. A diplomacia não estava acontecendo abertamente, pelo menos por muitas e muitas semanas. De repente, essa visita de Witkoff a Moscou. Em seguida, há o anúncio apressado de uma reunião. O local era incerto até alguns dias atrás. Depois, foi decidido que seria no Alasca. Como de costume, há uma cacofonia de vozes e mensagens contraditórias e afirmações circulando nas redes sociais e na grande mídia. A Europa e Zelensky estão fazendo suas exigências. Circulam rumores sobre quem fez quais concessões, quem concordou com o quê. Tudo isso é extraordinariamente insatisfatório, indigno, mal administrado, infantil e perigoso, eu diria. Talvez algo bom saia disso, mas o processo simplesmente não é aceitável do ponto de vista de um mundo com nações armadas nuclearmente que estão à beira de um confronto. Então, essa é, na minha opinião, a situação básica que podemos supor. Poderíamos fazer recomendações sobre o que deveria ser feito, mas tentar adivinhar o que Trump está fazendo é muito, muito difícil. Bem, tudo isso. Sempre fico um pouco impressionado, com certo otimismo, porque realmente parece uma oportunidade, caso haja um desejo genuíno de, encerrar o século de hostilidades entre Estados Unidos e Rússia e realmente transformar as relações, já que os interesses deles não precisam colidir o tempo todo. E, novamente, fazer a transição da contenção para a cooperação. Mas então meu otimismo às vezes é contido pelo fato de que o establishment político nos Estados Unidos não parece ter mudado tanto assim. Você vê as intenções dos Estados Unidos, ou seja, sua posição no mundo e sua postura em relação à Rússia, como tendo mudado fundamentalmente nos últimos 30 anos. Existe uma narrativa de que os Estados Unidos precisam vencer e Putin precisa perder em qualquer desfecho. Essa é uma narrativa muito comum nos círculos políticos dos Estados Unidos e também é compartilhada nos círculos europeus. Bem, se você tomar isso como certo, antes de tudo, esses são conceitos quase sem sentido. O que significa vencer e perder? Não estamos jogando um jogo de tabuleiro. Estamos tentando, ou deveríamos estar tentando, alcançar sucesso, paz e bem-estar em um mundo perigoso. Mas vencer e perder
são os conceitos que são usados. Washington é um lugar muito pouco impressionante do ponto de vista do pensamento de política externa voltado para o bem comum. Talvez seja muito impressionante no sentido de mobilizar mais de $1 trilhão por ano em gastos militares. Ela mobiliza e oferece uma liberdade de manobra para o complexo militar industrial nos Estados Unidos que não tem paralelo. É impermeável à opinião pública americana que definitivamente gostaria que essa guerra terminasse. Mas não é uma operação impressionante do ponto de vista da lógica, da coerência, certamente não da transparência, e muito menos de explicação. Você e eu concordamos completamente que não há justificativa para essa guerra. E não há justificativa para a inimizade contínua entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas o fato é que a CIA não compartilha da nossa visão. O complexo militar industrial não compartilha da nossa visão. The military-industrial complex doesn't share our view. Lindsey Graham, who is a fool, nasty man. Lindsey Graham, que é um tolo, um homem desagradável, ele não compartilha da nossa visão. E Biden não compartilha da nossa visão. E Trump, eu não sei se ele tem uma visão. Ele quer aplausos. Isso é bom, talvez. Talvez ele queira reconhecimento. Mas o que traria aplausos para ele agora? Se ele fizesse um acordo com Putin, como deveria, o presidente dos Estados Unidos deveria dizer de forma direta: a OTAN não vai se expandir. Não temos interesse em cercar a Rússia. Vamos parar de brincar. Isso traria aplausos para ele? Não, provavelmente traria acusações de apaziguamento, de fraqueza, de Munique mais uma vez. E como Trump ele não é um pensador. Ele não tem conhecimento. E, na verdade, ele é bastante covarde, na minha opinião. Ele não sabe como enfrentar nada disso. Então, a resposta para a pergunta, eu estava otimista quando ele assumiu, porque a lógica subjacente é que essa era uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Essa foi uma guerra baseada na ampliação da OTAN. Uma guerra baseada em um golpe liderado pelos Estados Unidos na Ucrânia, em fevereiro de 2014. Uma guerra baseada no fracasso dos países ocidentais em apoiar e endossar os acordos de Minsk II. Foi uma guerra baseada em fracassos da diplomacia. E Trump disse que queria um prêmio Nobel da Paz. Então eu pensei, ok, ele vai assumir e vai acertar isso. E houve um vislumbre de esperança por um momento, quando ele disse a verdade. A moment when he told the truth, and then as soon as he told the truth that NATO was a provocation. E então, assim que ele disse a verdade que a OTAN foi uma provocação, todo mundo caiu em cima dele. Desde o Senado dos Estados Unidos até seus próprios conselheiros, seus generais, Starmer, Scholz na época, agora Merz, Macron. Quem quer dizer a verdade? Quem quer a paz? Então é realmente uma situação estranha. Zelensky, quem é ele? Ele governa sob lei marcial e num regime que todos consideram totalmente corrupto e numa sociedade que está exausta. Eles não conseguem expandir os cemitérios rápido o suficiente. Uma esmagadora maioria dos ucranianos quer que a guerra acabe. Nada disso importa agora. E isso levanta a questão. É sua área, é a área que adotei. Quais são essas motivações? Porque você e eu estamos certos. Do ponto de vista lógico, essa guerra deveria parar. Não havia razão para os Estados Unidos terem que enfiar o nariz bem na fronteira da Rússia na Ucrânia. Mas esse era o plano. Esse foi um plano da CIA, que considero a instituição mais perigosa e fracassada da história americana. Provavelmente ainda é o plano. Então, essa é realmente a questão. Um presidente dos Estados Unidos deveria se levantar e explicar a verdade. Trump não faz isso. Ele não sente que é seu dever. Não sabe que é seu dever, ou não tem coragem de fazê-lo. E há tantos outros políticos que na Europa, se um líder se levanta e diz façam a paz agora, mal se encontra uma voz. É incrível, eu não sei o que essas pessoas querem. E também na Europa, a reivindicação é cessar fogo. Ninguém quer falar sobre por que houve uma guerra, de onde ela veio, como ela deveria acabar de forma permanente. Do que se trata tudo isso? É uma evasão deliberada e contínua, que é notável, e o oposto do que realmente é necessário para sustentar a paz. Yeah, this is
Sim, isso é algo que tem me preocupado em relação à Europa. Mesmo agora, você mencionou que a maioria dos ucranianos quer acabar com a guerra. Acho que a última pesquisa da Gallup mostrou que 69% querem um fim imediato, contra 24% que querem continuar lutando. Mas, para os líderes europeus, eles ainda falam em ajudar a Ucrânia, e é por isso que não querem ter nenhuma diplomacia com os russos, e porque as armas são vistas como a única solução para a paz. Parafraseando Stoltenberg. And Glenn, I think it's interesting. The opinion polls show E Glenn, eu acho interessante. As pesquisas de opinião mostram que a Ucrânia quer que a guerra acabe. As pesquisas de opinião mostram que o povo americano não quer mais apoio dos SVAs para essa guerra. As pesquisas de opinião mostram que Starmer tem uma aprovação de 20%. Scholz está despencando, algo um pouco mais alto. Macron, 20% de aprovação. Nenhum desses líderes tem apoio popular. Isso é basicamente uma conspiração de poucas pessoas. O que eles estão fazendo? Por quê? Ninguém quer essa guerra. Nem o público, nem os ucranianos, nem os americanos. A opinião pública dominante é, sim, resolvam, façam um acordo, acabem com isso. Mas alguns poucos líderes dizem não. Continuem lutando. E dizem isso contrariando a opinião pública. E supostamente esses são países democráticos, e esses líderes democráticos vão diretamente contra a oposição do próprio povo. Então, o que está acontecendo? Faço essa pergunta de forma honesta, não como uma pergunta retórica. É só corrupção? É a loucura de trilhões de dólares em gastos militares? É o Estado profundo, e eu tendo a acreditar que seja, pelo qual quero dizer a CIA e o resto do complexo industrial militar. O que é? Também é verdade, tenho que dizer, sabe, eu frequentemente... Desculpe o desabafo, mas eu costumo mencionar o único presidente que tentou buscar a paz na minha vida, que realmente buscou isso, e esse foi John F. Kennedy. A verdade é que no fim, mataram ele por isso. Talvez essa seja a história, talvez seja tão simples assim, que essas pessoas são compradas, elas são corrompidas, talvez sejam chantageadas, como também pensamos, mas talvez simplesmente não tenham coragem de seguir adiante, diante dessa pressão constante por guerra. O Washington Post escreveu algo no sentido de que os líderes europeus, e estou tentando ser cuidadoso com as palavras porque, como você apontou, muitas vezes dizemos europeus, mas obviamente os líderes na Europa já não representam mais o povo se estão com apenas 20% de aprovação. Mas o Washington Post disse que os líderes europeus estão correndo para responder a essa reunião no Alasca. Então, eles não estão satisfeitos, mas também há demanda para participar dessas conversas de paz, mesmo que não queiram conversar com a Rússia. Então não tenho certeza de como encaixar isso. Ainda assim, é notável, porque a maioria agora reconhece que a OTAN, nós realmente perdemos essa guerra. As linhas de frente estão desmoronando. A maioria dos ucranianos quer o fim da guerra. Ainda assim, há um pânico na Europa. Você entende o motivo disso? Acho que a questão é, tudo se resume à posição dos Estados Unidos na Europa, na sua opinião. Ou seja, o sistema de alianças se fortalece durante conflitos, e muitas vezes a ameaça de paz enfraquece essa aliança. Os americanos já demonstraram bastante interesse não só em deixar a Ucrânia, mas também a Europa, ao focar mais na Ásia. Mas, novamente, os europeus também estavam muito entusiasmados com a guerra antes mesmo da presidência do Trump. Então, afinal, por que esse pânico? É uma questão. A Europa se encurralou. E esse canto está cada vez menor. Em outras palavras, a Europa está cada vez mais contra a parede. Por quê? Primeiro, os europeus se recusam a conversar com a Rússia. Por quê? É um continente compartilhado. Por que não estão em comunicação normal? Não precisa ser amor, mas apenas diplomacia. Não, não. Não devemos conversar. Essa é a primeira coisa absolutamente estranha. Segundo, a Europa se encurralou em relação à China, porque esses chamados líderes europeus completamente incompetentes, von der Leyen, Costa e outros, vão à China e depois insultam os chineses.
Qual é o objetivo dessa viagem? Eles querem romper relações com todo mundo. E em terceiro lugar, se humilham diante dos Estados Unidos porque Trump não está nem aí para a Europa. Isso é óbvio. E mesmo assim, os europeus se curvam o máximo possível, pedem desculpas por qualquer coisa e fazem concessões unilaterais. And make unilateral concessions. So Europe has completely backed itself into a corner. Então, a Europa se encurralou completamente sem diplomacia. Depois ficam preocupados que sim, estamos fracos, estamos desmoronando, dependemos dos Estados Unidos. Veja o que isso está trazendo para a Europa. Está, na verdade, destruindo a Europa. É estranho. A Europa tem mais pessoas, quero dizer, a UE, do que os Estados Unidos. A Europa é um lugar grande e sofisticado. Europa, mas perdeu completamente a ideia do que costumava ser chamado de autonomia estratégica. Parece que está desesperada pela presença dos Estados Unidos. E aí pessoas como Rutte, o secretário-geral da OTAN, chamando o Trump de papai. Ok, isso diz tudo. Não poderia ser mais claro. É muito estranho. Onde está um líder na Europa que diga, por que não falamos sobre as causas profundas disso? Por que não buscamos uma arquitetura de estabilidade e segurança coletiva? Não fazemos isso. Sim. Acho que foi muito fácil se subordinar aos Estados Unidos, porque por quase 30 anos, a suposição sempre foi de que os Estados Unidos teriam a palavra final. Então, enquanto você estivesse do lado certo, essa seria uma parceria em que desempenhar o papel de parceiro júnior seria benéfico. Acho que muito disso quebrou a realidade dos líderes europeus, porque a suposição era, se os russos fossem contra os americanos nisso, se a América realmente decidisse destruir a Ucrânia agora, então eles teriam sucesso. E não tiveram sucesso. E agora eles veem os americanos realmente tentando implementar uma política de ruptura mundial com a Europa, a qual se comprometeram totalmente. Mas também o papel da Rússia, eu acho, porque por 30 anos todos os laços diplomáticos com a Rússia incluíam a criação de instituições europeias nas quais a Rússia não deveria ter assento à mesa, mas esta é a point para acessar todas as decisões. Sim, meio que colocando a Rússia de lado no canto da Europa, tentando subordiná-la a qualquer decisão tomada pela OTAN e pela UE. Mas tudo isso está desmoronando, e eu não acho que alguém tenha alguma solução, além de simplesmente, vamos tentar destruir a Rússia ou derrotá-los. Novamente, isso não significa que a Rússia tenha que ser inocente em tudo, mas só, se você não pode, não há nenhuma consideração pela diplomacia. Como podemos aprender a conviver com eles? Porque estamos no mesmo continente, como você disse. Mas ninguém quer, ao que parece, seguir por esse caminho. Porque por 30 anos, nós mais ou menos fizemos planos para tornar a Rússia quase uma colônia na periferia da Europa. E agora sim, ela está ditando o futuro da Europa junto com os americanos, e os europeus estão à margem. Essa é uma realidade muito diferente do fim da história que esperávamos ou desejávamos há 30 anos. Acho que é muito importante que as pessoas entendam a ideia subjacente e de longo prazo por trás de tudo isso. E agradeço a Zbigniew Brzezinski por ter deixado isso claro em 1997, em um ensaio que escreveu para o Council on Foreign Relations, chamado Uma Geoestratégia para a Eurásia, e em seu livro daquele ano, O Grande Tabuleiro de Xadrez. Fica claro que o plano desde os anos 1090 era uma Rússia enfraquecida, talvez até uma Rússia fragmentada, porque Brzezinski, em seu artigo na Foreign Affairs, falou sobre 3 países diferentes substituindo a Rússia em uma confederação frouxa, o que ele chamou de Rússia Europeia, Rússia Siberiana e Rússia do Extremo Oriente. E ele opinou que sim, talvez ela se desmembre em 3, não apenas em 1. Not just one. And in the grand chessboard, after a lot of analysis, E em O Grande Tabuleiro, após muita análise, ele conclui que a Rússia simplesmente terá que aceitar uma Europa em expansão e uma OTAN em expansão e apenas se submeter a isso. Então, para mim, esse sempre foi o plano. Era uma ideia maluca, era antagônica e agressiva. Sabe, já que você e eu enfrentamos diariamente a narrativa esmagadora de que tudo é agressão da Rússia, as pessoas deveriam simplesmente anotar sistematicamente em uma folha de papel, se ainda usarem papel,
Podem colocar em uma planilha do Excel, se preferirem, todas as coisas que a Rússia fez de forma agressiva e todas as coisas que os Estados Unidos e a Europa fizeram de forma agressiva. A lista, na verdade, mostra que toda a agressão vem do lado europeu e dos Estados Unidos. Foram a Europa e os Estados Unidos que expandiram a OTAN para o leste. Foram os Estados Unidos e a Europa que bombardearam a Sérvia e a dividiram. Foram os Estados Unidos que abandonaram o Tratado de Mísseis Antibalísticos. Foram os Estados Unidos que insistiram que Ucrânia e Geórgia deveriam fazer parte da OTAN. Foram os elos que instigaram o golpe de Maidan. Foram os Estados Unidos, a Alemanha e a França que disseram que o Protocolo de Minsk II não precisava ser cumprido, mesmo sendo uma resolução unânime do Conselho de Segurança da ONU. Foram os Estados Unidos e o Reino Unido que bloquearam o Acordo de Paz de abril de 2022. Sim, e nesse contexto, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia expandiu o que já era uma guerra de 8 anos com sua invasão da Ucrânia. Sim, ela fez isso, mas no contexto de 30 anos, forçando a Rússia a aceitar a ampliação da OTAN e a expansão europeia com o objetivo de cercar e enfraquecer a Rússia. Ok, essa é a situação. Trump mencionou isso uma vez em um raro momento de verdade no início do ano. E então você sabe, o mundo desabou sobre ele com ataques de todos os lados por ter dito uma verdade momentânea na Europa. Basicamente, nenhum líder fala a verdade, com exceção de Fico e Orbán. Mas fora isso, entre os grandes países, ninguém diz a verdade. Agora temos a reunião marcada para sexta-feira. Talvez devêssemos dizer algo otimista sobre isso. Esta guerra poderia ser encerrada. Esta guerra poderia ser encerrada com termos simples e diretos. Trump só precisa dizer publicamente: a OTAN não vai se expandir. Publicamente, não em alguma mensagem que Witkoff leva em particular aos russos, mas publicamente. Ele precisa dizer: não queremos mais confrontos. Os combates devem parar. E a ideia de cercar a Rússia, etc., está fora de questão. Aliás, o motivo para pessimismo de que chegaremos perto disso é que enquanto conversamos, os Estados Unidos estão jogando um novo jogo no sul do Cáucaso. Inacreditável, mais provocação. Uma rodovia Trump passando pelo Azerbaijão e Armênia? Você está brincando? Os Estados Unidos têm alguma capacidade de autocontrole? Os Estados Unidos gostariam de uma Rússia, uma rodovia de Putin, passando pelo México? Mas, enquanto estamos aqui conversando e tentando encontrar um fio de esperança, os Estados Unidos estão atuando no sul do Cáucaso, como fazem há 30 anos, aliás, porque isso fazia parte da estratégia, atacar a Rússia em seu ponto vulnerável. Isso fazia parte da estratégia da CIA de 1945 a 1981, aliás, atacar a Rússia ao longo da borda islâmica ao sul da União Soviética. Então, parece que eles não conseguem parar de jogar. Ninguém quer paz. Todo mundo quer criar problemas. Guerra. Talvez a expressão mais clara de tudo isso seja o artigo mais idiota da Rand Corporation em 2019, Extending Russia. Sabe, um artigo escrito pelo nosso think tank militar que lista todas as formas de criar problemas para a Rússia. É assim que uma nação responsável age, fazendo listas de maneiras de provocar outra superpotência? Isso é o que passa por política externa nos Estados Unidos. Desculpe, comecei otimista e estou terminando pessimista porque não vejo os Estados Unidos agindo de forma realmente responsável. E a Europa, para minha profunda tristeza, perdeu qualquer tipo de coerência. Sim, arrendar a estrada cênica na Armênia por 99 anos para os Estados Unidos. Agora, parece que os sinais de alerta no Irã são muito mais fortes do que na Rússia também. Então isso vai ser apenas mais uma crise. Mas sim, exatamente. Você está certo. Como é retratado na mídia europeia, bem, isso significa menos influência para a Rússia. Isso é bom. Isso é paz. É a mesma fórmula para paz. Quanto mais fraca a Rússia estiver, melhor para nós. Isso realmente não leva em conta a competição por segurança.
toda a suposição é, bem, a Rússia, acho, vai ter que capitular, porque agora eles vão aceitar que um lado é dominante. Isso mesmo. Beirut Womber quer o livro Haslam, Hubris. Eu fiz uma entrevista com ele. Na verdade, isso é uma resenha de livro. A arrogância é a essência do problema. Brzezinski demonstrou essa arrogância. A ideia dos europeus que você acabou de citar é a arrogância, de que podemos fazer o que quisermos, de que a Rússia precisa ser colocada em seu devido lugar. Boa sorte com isso. Só como uma última pergunta rápida, você tem alguma previsão sobre essas chamadas negociações de paz no Alasca? Bem, eu não tenho previsões. Novamente, espero que o motivo dessa reunião estar acontecendo seja que Blinken disse ao presidente Putin que os Estados Unidos vão reconhecer as causas subjacentes do conflito e trabalhar com a Rússia para resolvê-las. Então, o motivo para otimismo é que é perfeitamente correto e está dentro do poder do presidente dos Estados Unidos dizer que a OTAN não vai se expandir. Vamos parar as provocações. Não estamos desestabilizando a Ucrânia por meio de golpes e daquela enorme operação da CIA na Ucrânia, sobre a qual o The New York Times nos contou no ano passado, como se precisássemos ser informados. Nosso objetivo é restaurar relações normais entre duas superpotências e não jogar um jogo com a guerra por procuração na Ucrânia, que já matou 1 milhão de ucranianos. Se ele disser isso, a guerra vai acabar. A segunda coisa que ele deveria dizer é: não me importo com o que Zelensky diz. Ele não representa o povo ucraniano. Ele governa sob lei marcial. O regime dele é corrupto. O povo ucraniano quer que essa guerra acabe por uma margem esmagadora, como a Gallup acabou de nos mostrar. E ele deveria dizer aos europeus: não vou ouvir vocês. Vocês são ridículos. Talvez tenhamos criado vocês como um monstro, porque os Estados Unidos promoveram políticos pró-establishment por 30 anos. Mas são os Estados Unidos e a Rússia que vão encerrar esse conflito. E isso é para o benefício do mundo inteiro. É a Rússia, mas também Ucrânia e Europa. E não vamos deixar que belicistas, que não têm aprovação pública em seus países, atrapalhem. É isso que espero que saia disso. Professor Sachs, muito tempo. É ótimo estar com você. Tudo bem. Muito obrigado.